Iniciando então nosso módulo agora sobre lisimetria, né? Então, falar um pouco dos lisímetros de drenagem, né? Que foi o que nós montamos aqui para trazer um pouco do que nós fizemos no campo para uma análise um pouco mais rigorosa, né? Tentar buscar explicações para o que nós vimos no campo, explicações mais científicas, né? Bom, então, basicamente o lisímetro ele é uma caixa, né? Uma caixa impermeável, onde você monta o solo dentro dela, representando o mais próximo possível da realidade da área, né? Então, basicamente, você coloca a brita no fundo para que possa ter a drenagem da água, uma manta do tipo bidim, que é para o solo não se misturar com essa brita, então a brita é um elemento filtrante da água, né? E aí você tem então uma saída de água controlada que você mede quanto saiu. Ou seja, a diferença do que foi aplicado menos o que saiu são as perdas somando a evaporação direta da água do solo e a transpiração da planta, né? Então, de novo, a diferença entre o que é colocado menos o que drena, então ela saiu por algum lugar. Se a caixa é totalmente fechada, né, impermeável, então essa água saiu por vapor, seja pela transpiração da planta, seja pela evaporação direta da água do solo. Basicamente, esse é o balanço de água no solo feito por disimetria, por disímetros de drenagem, né? Então essa é a medida real. Bom, vamos lá. Por que nós definimos esse tamanho de caixa para a situação que nós íamos utilizar? Então, foi definido junto com a empresa uma caixa de 250 litros, onde a profundidade dela, então aqui B, né, sem a tampa, era de 53 centímetros e um diâmetro aí, vamos lá, o diâmetro UD, né, diâmetro interno, de 0,98 metros ou 98 centímetros, né? Então, essas dimensões foram consideradas suficientes para a zona de influência ali do bulbo úmido, da zona de influência na muda. Lembrando que a muda tem um coleto de um tubete de cerca de 12 centímetros, né? Então, o volume de raízes é muito pequeno nessa fase inicial de pegamento da muda. A muda não enraiza rapidamente, as raízes não crescem rapidamente. Basicamente, o pegamento da muda é feito ali em torno daquele coleto. As raízes não crescem muito dentro desses poucos dias aí que são responsáveis pelo pegamento, né? Pela garantia, então, de que a planta não precise mais de irrigação, de que a muda não precise mais de irrigação, né? E se nós calcularmos aqui pelo diâmetro da caixa a área de seção circular, então a área, né, da superfície do solo, dá 0,75 metros quadrados, menos de 1 metro quadrado. Ou seja, se nós sabemos que milímetro de água é 1 litro em 1 metro quadrado, equivale a 1 milímetro, então cada litro que nós aplicarmos nessa caixa, como ela é menor que 1 metro quadrado, equivale a mais do que 1 milímetro de água. Mas, gente, nós não vamos falar em milímetros, eu vou explicar isso ao longo da demonstração dos dados, porque nós estamos falando de irrigação não de área total. A ideia não era umedecer a superfície total desses 0,75 metros quadrados, e sim simular a cova, simular a bacia de irrigação igual é feito no campo, né, que tem cerca aí de 40 centímetros apenas de diâmetro. Então, por, né, até uma zona de influência praticamente de 20 centímetros de profundidade apenas. Por quê? Porque no início nós não temos raízes, né? Nós temos apenas as raízes que estão dentro ali do que estava no tubete. Não tem esse desenvolvimento de raiz. Então, como são solos extremamente arenosos, também não temos grandes efeitos de capilaridade e dessa forma definimos junto à empresa aí esse tamanho de caixa como sendo suficiente para representar, né, para ser representativo do que estava ocorrendo no campo, tá? Então, outra coisa que é importante, né? Poderia ser maior a caixa? Poderia, mas chegaríamos numa situação em que teríamos que trazer tanto solo de caminhão, né, que inviabilizaria o projeto também, né? Então teve toda uma preparação, né, dessas caixas com a brita, com a manta bidim, e depois recolocando o solo. Então os alunos aí que contribuíram, né, os alunos do grupo de pesquisa em viabilidade econômica de irrigação, depois vou mostrar, falar um pouco dos nomes de cada um. Então teve todo um processo de montagem onde
o solo veio em bags, tá, gente? Então, ele veio de Três Lagoas até Chapadão do Sul em bags, que a empresa mandou para nós. Um solo, o da direita um pouco mais arenoso, o solo da esquerda um pouco mais argiloso. Tanto que nós chamamos aqui de mais argiloso e mais arenoso, gente, porque ambos são arenosos, tá? Então, a questão é, nas áreas de plantio de eucalipto, são todas áreas de solo arenoso. Mas eles têm lá uma variação onde eles consideram regiões um pouco mais argiloso, ainda assim é extremamente arenoso, tá? Então nós estamos falando de solos aí com 9% de argila a 15%. Então essas áreas onde está com cerca de 15% de argila, eles chamam de mais argilosos, ok? Então ambos são arenosos, tá? Diferença pequena. Para quem está acostumado aí com regiões de solo argiloso, deve estar achando estranho, né? Mas para quem trabalha na realidade de solos arenosos, essa diferença de 9% de argila para 15% já é considerável, tá? Então tá aí também a Fazenda Rancharia, a Fazenda 8 de dezembro, então, da empresa onde foram retirados esses solos. Esses solos vieram em bag, gente. Então, a coleta desse solo no campo foi obedecendo os perfis do solo de 10 em 10 centímetros. Por quê? Porque a ideia é que você monte esse solo dentro dos lisímetros, repondo os perfis. Então, o perfil que estava de 0 a 40, de 40 centímetros a 50 de profundidade, ele vai ser colocado primeiro, ele vai ser colocado no fundo da caixa e assim por diante, até chegar no perfil que estava de 0 a 10 centímetros, colocando em cima, tá? Então, a ideia é montar os lisímetros procurando, né, remontar o solo mais próximo possível do que ele estava no campo. E lembrando que, como é feito o sulco de plantio, a adubação no campo, o solo lá no campo ele é revolvido. Ele fica totalmente revolvido, né? Então, a máquina que faz essa preparação do solo, ela vai deixar o solo completamente desagregado dentro do sulco de plantio. Então, por isso nós não precisamos esperar o solo se recompor, se reestruturar. É diferente quando você está simulando um plantio direto, por exemplo. Lisimetria com plantio direto, o correto é você aguardar até mais de anos, né, para que esse solo volte a uma condição de compactação natural e aí então seja mais representativo, né? Não foi o nosso caso. O nosso caso, o solo é desagregado mesmo, né? Bom, gente, nós tivemos um tratamento controle que foi a saturação, né? Então, se nós saturássemos todos os lisímetros, nós já não estaríamos representando aquela condição da estação seca que ocorreu no campo, né? Então, nós pegamos esse solo totalmente seco, né, que veio da estação seca, e montamos aí a repetição 1 com 1 litro, 2 litros, 4 litros e 6 litros, tá? Lá no campo, nós tínhamos trabalhado 1, 2, 3, 4 e 6, né? Como era muito lisímetro, muito solo, um volume muito grande, a empresa e nós, do Grupo de Pesquisa em Viabilidade Econômica de Irrigação, da UFMS, achamos interessante retirar um dos volumes, diminuir um pouco, até porque o volume de 3 litros ele não tinha dado bons resultados. Então, nós deixamos aí os volumes que nós queríamos pesquisar, a possibilidade de reduzir a quantidade de água utilizada, né, pensando em eficiência do uso da água, e mantivemos aí o volume padrão que a empresa vinha utilizando, que era 4 litros, e deixamos um de excesso. Até porque na lisimetria de drenagem, se você não tiver drenagem, você não tem como dizer exatamente o que está sendo perdido por evaporação e transpiração e o que está sendo armazenado no solo. Então é interessante que tenha um volume de drenagem, né, para você poder fazer a diferença entre o que foi aplicado e o que saiu. Se não tiver nada de drenagem, você não tem como diferenciar o que está sendo evaporado e transpirado e o que está sendo armazenado nos poros do solo. Se fosse um lisímetro de pesagem, um lisímetro de precisão, aí é outra história, né? Cada ml de água aplicado é 1 grama, né? Lá no sistema de balança, tá? No sistema do controle de peso, então, do lisímetro de precisão. No nosso caso, o que nós tínhamos, né, de recurso e tudo mais, era para montar lisímetros de drenagem, tá, gente? Bom, e vejam também, infelizmente só foi possível colocar 2 repetições, tá, gente? Nós sabemos que não é o ideal, mas por questões orçamentárias foi o que foi possível ser feito, né? Ok, então montamos lá 2 repetições não, 3 repetições, tá? Desculpa, eu falei 2, né? Nós montamos 3 repetições com 2 solos, tá? Então, cada coluna dessa aqui, ó,
é um solo diferente. O que ficou sem repetição é o tratamento controle da saturação, tá? Na saturação nós só tínhamos um lisímetro disponível para cada tipo de solo. Esse experimento, pessoal, essa pesquisa buscou responder também lá da visita técnica, lá do início, com os técnicos de campo, com o pessoal, né, os pesquisadores, algumas respostas que foram elencadas. Por exemplo, qual seria o volume para saturar a bacia de irrigação, o entorno da muda ali, onde está plantada a muda, né? Quanto eu precisaria de água para chegar até saturar esse solo? No caso, eles tinham esse interesse para saber, será que se a gente aplicar 6 litros, aí eu não preciso irrigar mais? Ou essa água vai drenar, vai percolar, né? Drenar profundamente, percolar, nós vamos perdê-la. Enfim, foi buscando essas respostas, né? O volume drenado após a saturação. Então, também eles tinham interesse em saber, olha, se nós saturarmos, quanto que eu vou perder por percolação? Aquela água gravitacional, aquela água que o solo não consegue reter, né? Qual volume até ter drenagem? Então, quantas irrigações de 1 litro ou quantas irrigações de 6 litros eu preciso fazer até que essa água comece a drenar de fato? Então, a ideia era tentar entender o que lá no campo a gente não consegue medir, né? Por isso montamos os lisímetros. Quanto de água vai embora, vai para baixo, vai para o lençol freático, né? E aí, então, depois buscamos correlacionar isso com a demanda atmosférica estimada pelo cálculo da evapotranspiração de referência pelo método de Piniman-Monteith, né? Bom, então vamos lá. De novo, se nós saturássemos tudo, nós estaríamos mascarando a fase inicial do experimento com solo seco. Então, nós só saturamos 2 tratamentos que nós chamamos de controle. Na verdade, não é uma testemunha, né, pensando em experimentos, estatística, em pesquisa, não. Esse aqui era um tratamento só para nós obtermos drenagem e então, através dele, se eu tenho quanto eu estou colocando de água e quanto está saindo, aí eu tenho a estimativa, aliás, eu tenho a medida de quanto está evaporando, né? Lembrando que na fase de muda, a transpiração ela é uma parcela muito pequena da somatória, da composição evapotranspiração. A transpiração vai ser um componente dentro da evapotranspiração, a parcela transpirada é muito pequena comparada à evaporação direta da água do solo. Então, nessa fase de pegamento de mudas, né, onde nós temos as 0,75 metros quadrados, ou seja, 75% de 1 metro quadrado de superfície exposta de solo úmido, para uma pequena área foliar, né, praticamente toda a água que está sendo perdida ela está sendo por evaporação, tá? Então, eu vou chamar de evapotranspiração, mas vale lembrar que nessa fase a parcela de transpiração é muito pequena, praticamente 100% da água está sendo perdida por evaporação direta da água do solo. Bom, gente, então essa caixa, o espaço útil dessa caixa, tirando aquela parte que foi colocado brita para ter a drenagem e tudo mais, era de 210 litros, o espaço útil então. Se nós considerarmos que cerca de 50% desse volume é porosidade total, nós já fizemos esses cálculos, essas demonstrações, até mesmo com solo, em condições normais de compactação no campo, nós sabemos que a porosidade total está em torno de 50%. Mas isso é assunto de outras aulas, de outros momentos, então não vou voltar nisso, né, gente? Então vamos considerar, só para ficar fácil aqui de fazermos os cálculos, vamos considerar que seja redondo, 50% redondo a porosidade total. Ou seja, então, para atingir a saturação de um volume total de solo de 210 litros, eu precisaria de 105 litros, certo? Bom, então vamos ver se isso aconteceu na prática, né? Então, lá a drenagem após a saturação. Lá no nosso solo, que nós chamamos de mais arenoso, e no solo mais argiloso, né? Saturamos e saturamos como? Você engata uma mangueira na base do lisímetro, o mesmo cano a mesma tubulação que serve para drenar o lisímetro, você coloca a tubulação de água, tá? E com uma baixa pressão, apenas para que essa água se eleve até a superfície do solo, você vem saturando de baixo para cima para quê? Para expulsar o ar, tá? Então, nós garantimos que quando a água chegou em cima, o solo estava completamente saturado, ou seja, 50% daquele volume todo ali da esponja que é o solo, né?
estava ocupado com água. Bom, após isso, nós começamos a medir a drenagem, né? Esse solo mais arenoso, ele drenou pouco mais de 32 litros e o solo mais argiloso, 33 litros. Ou seja, praticamente a mesma coisa. Por quê, gente? Nós estamos falando de solos que, embora estamos chamando de mais argiloso, é de uma região onde os solos todos são arenosos. Aqui é só para fazer uma comparação de um solo que tem aí cerca de 9% de argila com um que tem 15%. Ambos são arenosos, tá? Então é só essa diferenciação, certo? Bom, porosidade de ar ou aeração. Nós estamos mais acostumados a ouvir falar de aeração, mas eu gosto desse termo porosidade de ar porque ele nos traduz melhor o que é a aeração. Nada mais é do que um volume de poros cheios de ar naquele momento, que varia em função da umidade do solo. Solo saturado, zero de aeração, zero de poros com ar. À medida que o solo vai secando, eu vou ganhando espaços com ar, vai aumentando a aeração, né? Então, nesse caso, se estimamos aqui, né, os 50% de porosidade total, então precisaríamos aqui de 105 litros para atingir a saturação e drenaram esses volumes, nós teríamos uma porosidade teórica aqui nesse momento, né, uma aeração em torno de 15% para as duas situações, uma umidade na capacidade de campo, então considerando que na saturação seria 50%, por isso que eu deixei em vermelho, porque isso não foi medido, isso foi apenas estimado, porque, de novo, já vários cálculos que a gente faz com dados reais de campo em condições normais de compactação, a porosidade total está em torno de 50%, né? Bom, então, como já discutimos muito isso, eu não vou ficar entrando em detalhes aqui, tá, pessoal? Se tiverem alguma dúvida, por favor, volte lá nos módulos que nós falamos sobre isso e dê uma revisada, né? Bom, então 50% menos os 15% que estaria de aeração, né? Aí nós teríamos a umidade na capacidade de campo em torno de 34%, nas duas condições. Vejam, a textura é muito semelhante, muito próxima, né? Então, qual seria o volume teórico para atingir a capacidade de campo nessas condições? Lembrando, estou falando volume teórico porque estimamos 50% de porosidade. A drenagem aqui foi real. Então, nós saturamos esse solo com cerca de 105 litros e drenou 32 para um, 33 para o outro. Praticamente 33 para os dois, né? E aí, então, fazendo essas conversões, nós precisaríamos aí, então, para atingir a capacidade de campo, cerca de 72 litros. Por que eu estou dizendo precisaríamos? Por que a gente não colocou só 72 litros e pronto, né? Por que nós saturamos? Porque não tinha como nós sabermos exatamente quantos litros iriam para a saturação. Você coloca uma mangueira, nós não estávamos medindo esse volume, então quando saturou nós consideramos que estaria em torno de 50%, que equivaleria a 105 litros. E não foge disso, tá, gente? Pode ter uma pequena variação 110, 90, 100, 110, mas a variação está sempre em torno de 50% de porosidade total, tá? Então essa é uma estimativa que nós podemos fazer com segurança, utilizá-la com segurança nessas condições do estudo, ok? Bom, então tá aí. Basicamente, então, primeiro nós saturamos, depois nós deixamos drenar, estimamos então quanto que pela diferença estaria de aeração e pela diferença quantos litros precisaríamos para atingir então a capacidade de campo, né? Em torno de 72 litros, ok? Nessa condição de uma caixa inteira, né? Mas será que a planta utiliza todo esse volume? Será que na fase de pegamento, os 210 litros, ou seja, uma caixa aí de 50, deixa eu lembrar, 58 centímetros de profundidade, né? Será que ela, com 0,75 metros quadrados, será que ela não é muito grande? Será que essa água das laterais e do fundo, né, está influenciando na zona radicular ali para o pegamento da muda? Bom, tudo isso nós vamos buscar responder aqui, né? Então vamos lá. O que nós pegamos? No primeiro dia, nós fomos lá. Desculpa, passei um. No primeiro dia, então, na saturação, nós tivemos aqui, ó, testemunha. Então tá lá, ó, tratamento 1, 2, 4 e 6 litros da repetição 1, depois repetição 2, depois repetição 3, né?
No primeiro dia, nós fizemos o transplantio e nós tínhamos a testemunha, que era o lisímetro que nós elevamos a umidade até a saturação. E ele drenou para nós cerca de 33 litros em cada lisímetro. Então vejam que, embora nós não tínhamos repetição nesse de saturação, nos outros nós temos 3 repetições. Nesse nós não tínhamos porque era apenas para nós termos ali a drenagem sempre, garantir a drenagem sempre e ter a diferença do que foi aplicado para o que drenou, né? Bom, então, estimando aí que foram aplicados 105 menos 33, deu lá os 70 e poucos, né? Que a gente acabou de falar aqui, 72 litros, né? Para elevar a capacidade de câmbio. Ok, tá aqui o pessoal que participou do trabalho, Gabriel, Edson, Jorge, Cris, né? A Gabriela, nessa fase, nesse dia, né? Tivemos outros alunos que foram participando aí ao longo dos dias. E por que essa escala de trabalho? Porque era necessário verificar a drenagem todo dia, né? Então, em meio a aulas e outros compromissos, nós tínhamos ali o pessoal que ficou responsável por ficar monitorando isso diariamente. Ok, no dia 2, isso foi realizado em 8 de 5 de 2018, no dia 2 não tivemos drenagem, tá? Então foi aplicado 10 litros, vejam, nós partimos da saturação, drenou, e aí nós começamos a aplicar 10 litros na testemunha. Por quê? Porque a ideia era fazer drenar, ter um volume de excesso naquele lisímetro testemunha, né? Bom, lá no terceiro dia que voltou a drenar. E aí vejam, drenou diferente, né? Drenou 3 litros no solo mais arenoso e quase 7 litros no solo um pouco mais argiloso, né? Ambos arenosos, mas um pouquinho mais argiloso que o outro. Por que será que esse aqui pode ter drenado mais? Bom, nós não tivemos repetição para poder confirmar isso, mas uma possibilidade é que, com o solo um pouco mais argiloso, ele reteve um pouco mais a água, né? Ou melhor, a drenagem é um pouco mais lenta, então ainda é resíduo daquela água da saturação do primeiro dia, né? É uma possível explicação, tá, gente? Embora eu não tenha evidências científicas para poder comprovar, porque não tínhamos repetição nesse testemunha de saturação. Bom, então é aqui até o que eu comento aqui em cima, né? Dessa possibilidade, tá? Ok, quarto dia, tivemos drenagem de novo, e agora a drenagem foi muito semelhante, né? Pouco mais de 4 litros e meio, 4,6, 4,9 aqui nos dois solos, irrigando diariamente, tá, gente? Então, diariamente, nós passamos a repor nos tratamentos de volume 1 litro todo dia, 2 litros todo dia e assim por diante. E na testemunha, 10 litros todo dia para ter drenagem, para ter excesso, tá? Então, aqui novamente, né, os alunos que participaram, vejo que aqui nós tivemos participação do Marcos também. Bom, gente, e aí nós começamos a verificar o seguinte: poxa, estamos no quarto dia e os tratamentos de 6 litros ainda não começaram a drenar. Será que houve algum problema nesses lisímetros? Será que o lisímetro furou? Está furado, né, indo água para o solo? O que, que aconteceu com essas caixas, que eram caixas novas, foram compradas para isso, montadas como vocês viram, né? Então vejam, em 3 dias aplicando 6 litros, no quarto dia, foi a terceira aplicação, certo? Porque nós plantamos e passamos a irrigar, então, após o primeiro dia. Então, 3 dias aplicando 6 litros, chegou no quarto dia, não tinha drenado ainda. Tinha totalizado 18 litros. E aí, nesse quarto dia, após a conferência das drenagens, aí nós aplicamos mais 6 litros, né? Bom, então lá em cima, ó, no nosso tratamento de excesso, né? Nós tivemos uma drenagem de 4,59, 4,592. Então, 10 menos 4,592 igual a 5,408. Nós podemos dizer que isso é evaporação da água ou evaporação mais transpiração? Bom, não necessariamente, porque ainda podemos ter aí uma possibilidade é, de variação no armazenamento de água do solo, né? Mas como nós partimos da saturação, nós podemos estimar, né, convertendo esse volume para a área da caixa e podemos estimar aí a evapotranspiração em milímetros, né? Litro por metro quadrado é milímetro,
nós sabemos que a caixa tem 0,75 metros quadrados. Se ela tivesse 1 metro quadrado, seria exatamente 5,498 milímetros. Mas como a caixa é um pouco menor, isso aqui vai dar uma lâmina maior, vai dar 7, 8, né? Nós podemos calcular isso aí. Bom, então vamos lá. Quinto dia. Quinto dia, repondo diariamente 10 litros e drenando no outro dia. Tá lá, né? 5 litros no solo, 3 litros no outro. O que daria, então, né, essas evaporações aí que nós colocamos, tá? Ok, e aí finalmente no quinto dia, aplicando 6 litros diariamente, então até esse dia, quinto dia, tinham sido feitas 4 aplicações de 6 litros até o momento da drenagem, que é quando receberia a quinta irrigação. Nesse, nós tivemos um primeiro lisímetro em uma das repetições, na repetição 2, que drenou 1 litro e 560 ml no solo mais arenoso. Ok. Então, após 4 irrigações de 6 litros, que dão 24 litros, nós iniciamos drenagem, nós começamos a ter uma drenagem, né? E aí, o que nós fizemos então? Espera aí, deixa eu voltar aqui. Se foram feitas 4 aplicações de 6 litros, que dá um total de 24 litros, e aí tivemos uma drenagem, ou seja, perdemos 1,560, se eu fizer aqui 24 litros menos 1,5 litro, vai dar quanto? 22,5, não é? E aí eu falei, poxa, vamos buscar os dados de campo dessa mesma época que foi feito o experimento, a época seca, né, nas mesmas condições, mas lá no campo, lá na prática, o que nós tivemos lá na prática? No tratamento de 6 litros, vejam só, nós garantimos o pegamento das mudas com um total aplicado de 22 litros. E vejam que interessante, né? Olha aqui, 4 aplicações, a aplicação de 4 litros no plantio e depois mais 3 aplicações de 6 litros, totalizando 22 litros. Olha só, né? Então, se nós continuássemos aplicando água, nós estaríamos agora começando a perder por percolação essa água, não é isso? Então, foi garantida o pegamento no campo dessa forma, né? O que confere, né, com os resultados que nós obtivemos aí, então, com os lisímetros, tá? Sexto dia de novo, só drenou aquele lisímetro de 6 litros daquela repetição. E novamente, será que está acontecendo alguma coisa errada? E os outros lisímetros, né? Será que está com problema, está com vazamento? E aí fomos monitorando. E finalmente, no sétimo dia, outros lisímetros começaram a drenar. Para nossa felicidade, né? Nós tivemos aí principalmente quem começou a drenar por questões lógicas, né? Foram os maiores volumes, né? Então, tá lá, os volumes de 6 litros em todas as repetições. Então, agora sim, nas 3 repetições, tivemos drenagem no sétimo dia com 6 litros, né? Agora, vejam, o 4 litros ele começou a drenar também no sétimo dia para uma das repetições. 6 aplicações de 4 litros, 24 litros, né? Então, 6 dias aplicando 4 litros, foi feita a verificação da drenagem. Então, no sétimo dia, que vai receber a irrigação, né, 7, mas nós irrigávamos sempre depois da conferência da drenagem, né? Então, 6 dias aplicando 4 litros, 24 litros. De novo, então, confirmou que, mesmo com volumes diferentes, começou a drenar quando atingiu um total de 4 litros de aplicação. Mesma coisa que aconteceu com o tratamento de 6 litros, não foi? Bom, agora nós começamos a ter drenagem também no solo um pouquinho mais argiloso, né? Cerca de 15% de argila. Então tá lá, 2 repetições tiveram drenagem. Isso é interessante para nós porque, volto a dizer, gente, na lisimetria de drenagem nós precisamos ter drenagem para poder fazer por diferença. A gente tem o controle de quanto está aplicando, não está chovendo. Se chover, tem que parar e começar tudo de novo, né? Esperar secar, enfim. Então, não foi uma época de chuva. Tivemos aí, então, o controle de quanto aplicava e o quanto saía. A diferença é o que está sendo perdida por evapotranspiração ou que está ficando armazenado no volume total do solo, né? Bom, então vejam que nesse solo um pouco mais argiloso,
precisou aí de 6 aplicações de 6 litros para começar a ter drenagem, que totalizou 36 litros de aplicação, né? Então vejam que o solo mais arenoso precisou de 24 litros para começar a perder água por drenagem ou percolação, né? Drenagem profunda, percolação, né? 2 tratamentos confirmaram isso para nós no mesmo volume, tanto aplicando 6 litros diariamente ou 4, né? Totalizou 24 litros para começar a ter drenagem, as duas situações. Já se solo um pouquinho mais argiloso, precisou de 36 litros para começar a ter drenagem. Então, nós começamos a responder as questões práticas do campo, né? E essa diferença? Bom, podemos estimar que essa diferença seja evaporação, né? Ou uma pequena parcela de transpiração junto, que seria a evapotranspiração. Mas lembrando que não tem como, nesse tipo de lisímetro, controlar a variação do armazenamento da água, né? Bom, então nós fizemos apenas aqui uma comparação, porque como eu disse, não dá para convertermos esses valores diretamente para milímetro, porque nós estamos simulando uma bacia de irrigação, que é o que o pessoal chama no campo. O entorno ali, onde nós simulamos, então nós abrimos, semelhante ao que o carimbo lá no campo, tem uma máquina que eles chamam de carimbo, ele marca o lugar da bacia de irrigação, onde receberá a muda no momento do plantio, né? Então é como se fosse assim uma pequena bacia que marca ali no solo, e aí nós irrigamos o centro do lisímetro apenas, nós não irrigamos a área total. Então, conceitualmente, estaria errado fazermos a conversão de volume em litros para milímetros, né? Utilizando a área em metros quadrados, tá? Bom, lá no saturado, tudo bem, porque saturou, me desceu a área total. Mas na irrigação, desculpem, nessa irrigação feita em diferentes volumes, ela era aplicada só ali na bacia de irrigação, simulando a situação de campo, né? Bom, então o que eu circulei aí 2,5 milímetros e 3,3, né? É porque nós observamos que nesse sétimo dia a evaporação vinha caindo, tá? Então, fazendo diariamente o que foi aplicado menos o que drenou, essa diferença ela vinha diminuindo. E aí, então, nós buscamos lá a evapotranspiração, a estimativa de evapotranspiração calculada para a estação meteorológica local, pelo modelo de Pienemann-Montief, para ver se tinha alguma relação. E realmente, a demanda atmosférica naqueles dias, veja, dia 12, dia 13, ela caiu consideravelmente, ó. Ela caiu para 2 milímetros por dia. Então, vejam que eu não posso transformar, né, esse volume diretamente para milímetros, porque eu estou irrigando por muda, eu não estou irrigando a área total. Não estou umedecendo a superfície total dessa área. Mas eu posso correlacionar a diferença das perdas de água diárias com a demanda atmosférica. E realmente, nos dias em que eu tinha aqui a drenagem maior, no caso, ou a diferença entre o que eu apliquei e o que drenou me dava uma perda de água menor, ela estava se correlacionando aí com a demanda atmosférica, tá? Bom, então vamos lá. Oitavo dia, essas foram as situações que nós encontramos, né? Então, veja que agora sim, o volume de 4 litros drenou nas 4 repetições, nas 3 repetições, né? Também o volume de 6 litros drenando aí nas 3 repetições. E aí nós tivemos o início, né, das drenagens com volume de 4 litros no solo mais argiloso na repetição 3. E os outros 6 litros nas 3 repetições. Bom, gente, como são muitos dados, fica um pouco cansativo. Vocês podem pausar o vídeo para olhar com mais calma depois se quiserem. Então, eu vou procurar resumir para vocês, né, o que nós chamamos aqui de médias de evaporação. Não era, como eu disse, não tem como medir exatamente a evaporação por esse tipo de lisímetro, porque nós não temos como calcular exatamente qual está sendo a variação de armazenamento, quanto dessa água que não drenou que está ficando armazenada e não necessariamente está sendo perdida para a atmosfera por evaporação, né? Então, isso nós consideramos que toda a água que nós estamos aplicando ou está ficando armazenada no solo ou está sendo consumida entre evaporação e transpiração, né? Então vejam que
Até 19 dias, e aqui, gente, só uma coisa importante de destacar, uma coisa é lá no campo que a gente ia irrigar só até o pegamento. Já aqui, nós irrigamos até ter drenagem. Então aqui o indicador não era mais a planta, como foi feito no campo. Aqui nós estávamos querendo determinar, tentar determinar se era possível identificar quanto que eu perdia de água por dia entre evaporação mais transpiração da muda, tá? Fazendo essas ressalvas que nós já tivemos. Então, até 19 dias, vejam, 19 dias, né, irrigando diariamente, repondo esses volumes diariamente, nós tivemos um acumulado total, então, de 18 litros no tratamento de 1 litro, 36 no de 2. A testemunha foram 79 litros aplicados, tá, no total. Ok, isso, aliás, desculpa, né, gente, aplicados não. Na testemunha é a diferença, né? Então, o que nós estaríamos chamando de evaporação. Tudo que foi aplicado seria, então, 10 litros por dia, em 19 dias seriam 190 litros. Né? Mas, então, tirando o que drenou, então, lá no terceiro dia, né? Dia 9 do 5, terceiro dia, a diferença do que foi aplicado, 10 menos o que drenou, deu 6,88 de evaporação. Né? No quarto dia, 10 litros aplicados menos o que drenou, sobrou 5,4. Então, essa água foi perdida por evaporação. Ok? Então, na saturação, foi um total de 79 litros em 19 dias. Aplicando aí, então, né, como o primeiro dia não conta, né, porque nós partimos da saturação, foram 180 litros, né, 10 litros em 18 dias. 180 litros, tirando a diferença de tudo que drenou, sobrou 79, que é o que teria, então, perdido por evaporação, tá? Na condição de saturação, nossa testemunha. No 4 litros, nós começamos a ter drenagem, veja, lá no sexto dia, no dia 12 do 5, começamos a ter drenagem, né? Como que eu sei? Aliás, no dia 7, no sétimo dia 13 do 5, né? Por quê? Porque eu começo a ter aqui, ó, 3,890. Então, se eu tirar dos 4 litros que eu estou aplicando, se eu tirar o pouquinho que drenou, sobrou isso aqui. Aí nós estamos considerando isso como o consumo de água. Só não dá para separar entre armazenamento de água que ficou nos espaços porosos do solo e o que de fato foi perdido, né? Volto a dizer. Bom, então mesma coisa para os 6 litros, né? Teria então sido evaporado aí 66 litros nesses 19 dias. E aí eu falei, bom, mas já que eu não tenho como separar o que está sendo armazenado, né, a variação ali do armazenamento da água no solo, do que está sendo evapotranspirado, eu vou comparar com o acumulado de evapotranspiração, calculada pelo modelo de Piniman, utilizando os dados da estação meteorológica. E vejam que interessante. Os dados de Piniman acumulados nesse período deram 55 milímetros de evapotranspiração de referência, demanda atmosférica. Se eu converto a CT0 para litros, pelo litro, pela caixa, né? Então, assim, eu pego milímetros da ET0 calculada, tá? Não é medida, calculada pela demanda atmosférica, pelos dados meteorológicos, né? E aí eu converto isso aqui. Para quantos litros por caixa eu precisaria para equivaler a isso, né? Bom, então só para fazer uma comparação, já expliquei, né, o porquê que a gente não, isso não está completamente correto, né, do ponto de vista acadêmico, né, porque nós não estamos umedecendo a área total da caixa nos diferentes volumes, apenas na saturação, mas só para a gente ter uma ideia aqui, né, tentar enxergar melhor esses dados. Então vejam que qual acumulado total que se aproxima a um dos tratamentos utilizados? Olha, o 2 litros, embora não tenha dado drenagem para nós, né, ele foi o que deu um acumulado mais próximo do que seria a demanda atmosférica de fato, a aplicação de 2 litros diários, isso até 19 dias. E aí nós resolvemos fazer um segundo ciclo, seguir irrigando e medindo drenagem. Então, só que aí nós passamos a irrigar a cada 2 dias e drenar a cada 2 dias. Por isso, nós fizemos o seguinte, nós passamos a irrigar com o dobro. Olha, se o tratamento é 1 litro por dia, mas eu vou irrigar a cada 2 dias, eu vou pular um, quando eu for irrigar eu vou repor 2, o equivalente a 1 litro por dia. Essa foi a única diferença. Por quê?
Porque até 19 dias os tratamentos de 1 e 2 litros não estavam drenando. Então, talvez a gente ia seguir, né, aplicando isso por um ano e não teria drenagem. Então, nós queríamos saber, opa, vamos mudar a estratégia. Nesse ciclo 2, nós vamos irrigar a cada 2 dias, mas com o dobro de água. Continua sendo o mesmo tratamento, 1 litro por dia, só que aplicado a cada 2 dias, totalizando 2 litros, né, na aplicação. Tá? E aí vamos ver se teve drenagem. Começou a ter drenagem, né? De 2 litros por dia, tá? Então, no tratamento de 2 litros por dia, só que com manejo de irrigação a cada 2, então por isso aplicando 2 litros de cada, 4 litros de cada vez, passamos a ter drenagem ali no dia 33, ó, 8/6, né? Começamos a ter um pouco de drenagem nele, tá? Bom, e no 1 litro por dia, mesmo aplicando a cada 2 dias os 2 litros, para equivaler a 1 litro por dia, ainda assim, até 55 dias, repondo todo dia, né, ou a cada 2 agora, repondo o equivalente a 1 litro por dia, não tivemos drenagem, tá? Bom, então seguindo aqui. A testemunha chegou a 225 litros do que teria sido evaporação, diferença de tudo que foi aplicado, né? Então, volto a dizer, 55 dias, 10 litros por dia, né? Sem contar o primeiro, porque partiu da saturação. Então, seriam 550 ou 540 litros aplicados na testemunha. E, pela diferença do que drenou, sobrou 225, que é o que então teria sido perdido por evaporação, né? Evaporação direta, mais um pouquinho da parcela da transpiração que estaria ali. No de 4 litros, a estimativa de evaporação foi de 153 e no de 6 litros, 193. Estou chamando de estimativa, na verdade isso foi medido, né? Foi medido, medição real, mas só porque, como eu disse, tem esse pequeno detalhe de nós não podermos dizer exatamente quanto que ficou armazenado e quanto que de fato evapotranspirou no lisímetro de drenagem. Porém, com 50 dias, 55 dias, aplicando os volumes de 4 litros diários e 6 litros diários, tendo drenagem todos os dias, aí então nós já temos como fazer a diferença, o que foi aplicado menos o que drenou, aí de fato nós chegamos a um ponto que com certeza o solo já estava em equilíbrio naquelas condições, né? E novamente, pegando a ET0, vejam que tivemos ET0s calculadas, né, altas, ó, 8 milímetros num dia, 8,3, 8,2, né? Isso aqui se deve a essa época ter muito vento, ar extremamente seco, praticamente sem nebulosidade, então muita insolação, e nós chegamos a evapotranspirações altas, calculadas pelo modelo de Pínimo, né? Sabemos que temos algumas questões aí de superestimativa em função de vento e tudo mais, mas é o nosso modelo consagrado de Pínimo aí, e nós temos ele como referência, né? Então, será que ele tem alguma correlação com os dados do lisímetro e tal? Bom, novamente, transformamos o que seria milímetro da evapotranspiração calculada para litros por caixa, né? Então, como a caixa tem menos de 1 metro quadrado, 5,3 litros numa caixa equivale a 8,3 milímetros, ok? Bom, e de novo, vejam, com quem que então a ET0 mais se aproximou? Com aquele manejo de 2 litros diários, que nós passamos a aplicar a cada 2 litros, 4 litros, equivalendo então a um acumulado de 2 litros por dia, né? Foi o que mais ficou próximo aqui, ó, 97 litros acumulados, né, do que seria a ET0, e o real aplicado, 101 litros, que teria sido evapotranspirado nesse tratamento de 2 litros diários. Né? Foi o que ficou mais próximo, então confirmou no segundo ciclo. Ok, gente. A mesma coisa, agora eu vou passar mais rápido, porque vocês já entenderam a dinâmica do experimento, do que foi analisado. A mesma coisa foi feita para o solo um pouco mais argiloso, tá? Então, vou passar um pouco mais rápido aqui. Mesma coisa, não tivemos drenagem para 1 e 2 litros. Vamos lá. De novo, comparando com a ET0 convertida para litros por caixa, né? Então, tá lá, ó, também confirmou o mais próximo possível de 2 litros por dia. Então, nós começamos a chegar ali, ó, ao segundo ciclo também, para esse solo mais argiloso. Desculpa, aqui está escrito arenoso, é mais
argiloso, tá, gente? Esse aqui está mais marronzinho aqui, né? Aqui ambos são arenosos. Ok, então, mesma coisa, passamos a aplicar a cada 2 dias o dobro de água, está aqui, ó, dia 25, dia 27, dia 29, né? A cada 2. Então, até 55 dias, quase 2 meses, monitorando diariamente, de novo, acumulado, né? Isso nos leva a crer que 2 litros por dia seria a quantidade de água que de fato a planta consome, né, nesse sistema de pegamento, nesse sistema de irrigação por muda. Então, embora a demanda atmosférica T0 mostra um consumo próximo ao tratamento com 2 litros, lá no campo nós verificamos que 1 litro estava sendo suficiente para garantir o pegamento, não foi? Né? Nas condições práticas de campo. Ou seja, poderíamos dizer então que o eucalipto, por ter características de resistência a déficit hídrico, possui um coeficiente de 50% de necessidade em relação à demanda. Bom, gente, isso tudo aqui, é claro, tem uma série de questões que precisam ser consideradas. Tá? O fato é que nós estamos correlacionando o que aconteceu no campo depois de vários e vários experimentos que se confirmaram, experimentos diferentes, em áreas diferentes, né? Então, são necessários agora estudos para verificar se esse valor que garante o pegamento pode influenciar negativamente a longo prazo no desenvolvimento da planta. Ou seja, no campo foi verificado que com 1 litro é possível garantir o pegamento. Porém, tudo leva a crer que a necessidade real para manter o que seria 100% de reposição da água está próximo de 2 litros por dia nessas condições de plantio, numa bacia de irrigação, ou seja, a área de influência em torno da planta. Né? A questão é, será que se eu irrigo com apenas 1 litro, pode ter um possível travamento no desenvolvimento da muda? Porque uma coisa é garantir o pegamento, outra coisa é garantir a saúde dessa planta, dessa muda, né? Então essa foi uma preocupação nossa também, né? Bom, então nós procuramos aí com esses dados determinar um coeficiente de evaporação. O que é o coeficiente de evaporação? Nada mais é do que você pegar o valor de evaporação medido e correlacionar ele com a evapotranspiração estimada pelos dados meteorológicos. Né? Então, dividir um pelo outro e ter um coeficiente. Então, isso nós temos assim, bastante variação em função de uma série de coisas no solo, né? Alguns valores um pouco superestimados, outros sub, mas nós procuramos trabalhar com a média, né? Desse período todo de estudo. Então, vejam, na saturação nós chegamos aí a uma média de 1,5, né? 1,5 entre a relação do que de fato foi evaporado e a ET0 calculada. Depois, no volume de 1 litro, 0,4, no volume de 2 litros, 0,7, no volume de 4 litros, 1,1 e no volume de 6 litros, 1,3. Isso ficou assim, foi um resultado bastante interessante, porque vejam que há aqui sim linearidade, né? 1, 2, 4 e 6 litros, tivemos coeficiente de 0,4, 0,7, 1,1 e 1,3. E na saturação, que depois foi irrigada com 10 litros, ou seja, quase o dobro aqui, né? 1,5. Né? Bom, o KE então, evapotranspiração real medida dividida pela ET0 estimada pelo modelo de Piniman. Quando eu passo aqui então ET0 multiplicando o KE, né, a ET0 calculada, estimada pelo cálculo de Piniman-Monteith, pelos dados meteorológicos, passo ela multiplicando o KE, eu consigo encontrar a evaporação real calculada. É para isso que serve o coeficiente de evaporação. Tá? Então, como não existia coeficiente de evaporação na literatura para esse tipo de situação, o que nós buscamos aí? Buscamos tentar ver se era possível trabalhar com o coeficiente de evaporação e com os dados climáticos. Dessa forma, seria possível fazer o monitoramento por dados climáticos. Né? Bom, uma vez que você tenha o coeficiente de evaporação, você calcula os dados meteorológicos e aí tem então o dado que você, se você não vai montar lisímetros sempre para fazer manejo. Os lisímetros são para pesquisa, né? Mas uma vez que os lisímetros tenham te dado esse coeficiente de evaporação, então ele é um artifício, ele é uma ferramenta para te auxiliar aí no monitoramento climático. Né? Então,
para o outro solo, né? Nós tivemos, desculpa, para o outro solo não, para o segundo ciclo do solo mais arenoso, de 21 até 55 dias, os dados ficaram muito semelhantes, ó, então nós separamos em dois ciclos porque mudamos o período de irrigação, né? Mudamos o turno de rega de 2 em 2 dias, mas tivemos aí, ó, para o tratamento testemunha 1.6, tinha dado 1.5 no primeiro ciclo, né, até os 20 dias. Depois o 0,4 se confirmou, aí 0,8, um pouquinho maior, 1,1 mesma coisa e 1,4 mesma coisa. Agora indo para o solo mais argiloso, né? Desde o primeiro dia, então, do primeiro dia ao 19º, olha lá, 1,5, 0,4, 0,7, 1,3 e 1,5. Olha que interessante, gente. Então, assim, isso aqui são resultados com 13 repetições e dois solos, né? Dois solos muito semelhantes, o que daria praticamente para nós seis repetições, então, não é? Bom, então tá lá, de novo, né? Qual que é a lógica disso? Qual que é a serventia do coeficiente de evaporação? Uma vez que eu tenho os coeficientes de evaporação para esses diferentes manejos, eu posso calcular a evapotranspiração para uma determinada região, multiplicar pelo KE, pelo coeficiente de evaporação, e vou ter uma estimativa de evaporação que ocorreu, que foi obtida por dados reais de campo, dados reais de pesquisa, né? Seguindo aí com os nossos dados. Então, vamos lá. Pegando um resumo disso tudo, então, né? Porque eu sei que cansa, são muitos dados, muitos números, né? Então, só para vocês entenderem um pouco melhor aí o resumo disso tudo. O mais arenoso e o mais argiloso, né? Não é solo argiloso, tá, gente? É o mais arenoso e um pouco mais argiloso, né? 9% de argila com 15% de argila. Ciclo 1 é do primeiro dia ao 19º, ciclo 2 do dia 20 ao dia 55, né? E aí vejam então como ficaram os coeficientes de evaporação para os diferentes volumes aplicados. 0,4 nos dois ciclos, depois 0,7 e 0,8, 1,1 e 1,1, 1,3 e 1,4. E para testemunha, com 10 litros diários, partindo da saturação, 1,5 e 1,6. Para o solo levemente mais argiloso, mesma coisa, do dia 1 ao dia 19 e do dia 20 ao dia 55, vejam os mesmos coeficientes, praticamente os mesmos, né? Então isso nos deixou aí muito contentes os resultados que nós obtivemos. E aí então, só mostrando aqui, né, que os 6 litros, o coeficiente está muito próximo dos 10 litros, por quê? Porque já é volume de excesso, né? Então, isso nos mostra que 6 litros já é um volume de excesso de aplicação que dá um coeficiente de evaporação alto, ou seja, teremos uma baixa eficiência no uso da água. Bom, aqui mais algumas imagens da fase ainda de montagem e alguns testes, né, antes de iniciar o trabalho. E depois, é claro, conduzimos por mais algum tempo para avaliar também as plantas, né? Porque como nós queríamos saber se teria alguma possibilidade de travamento dessas mudas irrigadas com apenas 1 litro, pois, embora 1 litro garante o pegamento das mudas no campo, e também todos os outros experimentos que nós fizemos confirmaram isso, mas nós queríamos avaliar se essa planta talvez ficaria, que eles chamam, né, de travamento, se ela ficaria ali com uma dificuldade de desenvolvimento maior do que as outras, tá? Então, nós fizemos uma série de avaliações ainda, que aí são dados para publicação científica, né? Então, é isso nesse módulo e nos vemos no próximo. Até mais, espero que tenham gostado.